aí galera, voltamos, tudo bem? Então vamos lá. A gente vai agora falar um pouquinho sobre o processo de crescimento e desenvolvimento, né, e atividade física. Então, quando a gente fala do crescimento e desenvolvimento, a gente precisa entender o seguinte, que a gente pode medir o crescimento e o desenvolvimento, né, bem como a maturação corporal, né, de acordo com o tempo. Então, toda criança tem uma idade cronológica, que é a contagem de dias, meses e anos, desde a data do seu nascimento, né? E a idade biológica, que são as transformações e as adaptações que acontecem no corpo, né? De acordo, né, com o seu próprio desenvolvimento. Então, como está no exemplo aqui do lado, você pode ter duas meninas, né, que você trabalha com elas, as duas completam 12 anos no mesmo dia. Uma, aparentemente, né, tem um corpo mais infantil e a outra pode aparentar algumas características mais adulta. Por quê? Porque a sua idade biológica, né, está diferente da outra, embora a idade cronológica das duas seja igual. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitos fatores podem influenciar isso. A alimentação, a genética, o treinamento, o tipo de estímulo. Tem muita coisa envolvida com esse desenvolvimento, principalmente o biológico. O cronológico não. O cronológico é contar os dias lá desde que nasceu, é igual para todo mundo. 365 dias no ano bissexto 366, vai passar igual para todo mundo, não tem como. Tudo bem? Só que daí entram os exercícios físicos. Então, quando a gente fala de exercício, a brincadeira, né, para as crianças, ela é um exercício físico, é uma atividade física, é um exercício que pode ser extenuante ou não, que pode ser muito intenso ou não, depende de quem vai aplicá-lo. Muita gente fala assim, criança vai brincar e o adolescente é exercício. Não. O adolescente também pode brincar, como o adulto pode brincar, o idoso também pode brincar. Tudo depende da maneira como eu vou adaptar e aplicar o trabalho. É claro que em toda atividade que vamos fazer, lúdica ou não, a gente tem um objetivo por trás dela. Então, por exemplo, eu preciso trabalhar estímulo de corrida de velocidade. Com uma criança, se eu colocar ela lá na linha de saída dos 100 metros e falar para ela, você vai ter que correr daqui até o outro lado o mais rápido que você conseguir. A primeira vez, ela está com um amiguinho do lado, ela vai apostar corrida, ela vai tentar chegar antes, tá? Perfeito, para ela ainda foi uma brincadeira, foi um jogo, foi divertido. Na segunda, terceira, quarta vez, é chato, é muito longe, eu não consigo. Então daí, se você colocar aí nessa atividade de estímulo de velocidade uma roupagem lúdica, fica muito mais legal. Por exemplo, vamos brincar de pega-pega. A criança vai fazer tiros, às vezes até maior do que você estava propondo, né? Você ia fazer 20, 30 metros, de repente você põe ela num campo de futebol, ela vai fazer um tiro muito maior, muito mais vezes se divertindo. Por quê? Porque ela tá envolvida em um universo lúdico da brincadeira. Isso é favorável. Já com o adolescente, se você vai fazer uma atividade lúdica, tudo bem, não tem problema. O que você tem que tomar cuidado? De não infantilizar esse essa brincadeira, esse adolescente. Porque se ele se sentir infantilizado no momento desse estímulo que você está propondo, com a melhor das intenções, você pode perder esse praticante, esse atleta, esse aluno para todo o sempre. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, o papel do profissional de educação física nessa hora é conseguir mediar de acordo com a faixa de idade, né, com a faixa etária do praticante, a melhor atividade
observando a dinâmica, a motivação, a segurança, o local e principalmente a participação dele e a intensidade, os níveis ideais dessa atividade, para que a gente não ultrapasse os limites, não queime etapas. A gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Parece bobeira, fala assim, mas ele está brincando, é demais. E se essa criança se cansa demais? Como que vai ser o rendimento dela no outro dia? E se ela tiver dores no corpo e tem pais que não conseguem entender isso, a criança não vai voltar. Às vezes o próprio pai estimula a criança a não voltar. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Lembra, a prática de exercícios físicos em todas as idades, apesar dos objetivos que temos, precisa ser prazerosa, precisa nos trazer satisfação pessoal. Tudo bem? Então, quando a gente vai prescrever o exercício, né, a gente tem que perceber a diferença, né, entre a criança, o adolescente e o adulto. Então, não tem um consenso quando a gente fala dessa prescrição. O mais importante é a gente entender que o período, né, é marcado por transformações morfológicas, fisiológicas, psicossociais. E isso que vai limitar o estabelecimento de uma recomendação. Então, por exemplo, o CREF, né, ele sugere que a gente tem que considerar algumas coisas. Por exemplo, planejar o tipo e a quantidade de atividades de acordo com a idade. Estabelecer uma dose de estímulo para uma determinada quantidade de resposta. Por quê? Se eu estou planejando a quantidade e o tipo da atividade, ao planejar eu já sei qual é o estímulo que eu quero, qual o estímulo que eu vou oferecer. E eu preciso ter uma ideia ou um limite da resposta que eu vou ter daquele determinado tipo de estímulo. Nós estudamos para isso, nós dominamos isso tudo. Então eu sei quando eu estou passando do limite ou não. Quando o meu aluno está passando do limite ou não. De repente ali, eu não vou inibir que ele faça porque ele está passando do limite. Mas eu paro a atividade. Eu mudo a atividade. Eu ponho alguma outra característica para frear aquele estímulo que ele está passando do limite. Que eu sei, eu, profissional, sei que eu posso acarretar problemas para esse meu adolescente ou a minha criança depois. Tudo bem? Então, o que eu preciso saber? Que eu preciso colaborar no desenvolvimento da saúde cardiovascular e metabólica da criança e do adolescente. Eu não posso atrapalhar isso. Eu consigo atrapalhar com excesso de exercício? Consigo. Né? Às vezes acontece. Se a gente ultrapassa o limite, são dores, são lesões, é uma série de coisas que a gente precisa tomar muito cuidado. Tenho que verificar se as atividades são apropriadas ao estágio maturacional, à condição socioeconômica da criança e outros fatores. Por quê? Por exemplo, se eu vou dar alguns trabalhos, né, que a criança precisa, por exemplo, comprar um equipamento muito caro, mas eu estou trabalhando num bairro de periferia, onde eles, teoricamente, não vão ter tanta condição. Eu vou forçar isso? Ou eu consigo adaptar isso? Então eu tenho que prestar muita atenção, né? Eu quero fazer um trabalho de escalada, porque agora a escalada olímpica entrou, né? A escalada entrou na Olimpíada, virou um esporte olímpico. Eu tenho parede de escalada? Eu tenho equipamento de segurança? Eu vou oferecer esse risco para a criança sem nada? Então a gente tem que pensar em todas essas condições. Será que a criança tem força adequada, desenvolvida, tônus muscular adequado, né? Quando a gente fala aí da psicomotricidade, para fazer a escalada? Ou será que eu preciso preparar essa criança primeiro para depois entrar numa modalidade específica como essa? Então eu tenho que pensar muito bem nisso tudo. Como aqui já está o próximo item, né? Analisar o impacto com relação aos riscos. Então eu preciso entender, né? A gente já falou sobre isso. Eu não posso, eu tenho que entender que eu, profissional de educação física, eu sou responsável pela integridade física do meu aluno.
não só enquanto ele está na minha aula, mas enquanto ele está sob os meus cuidados como meu aluno. Só que o aluno vai embora para casa, ele continua sendo seu aluno, ele não deixou de ser seu aluno ali. Então eu preciso orientar de forma adequada, sim, eu tenho que assumir essa responsabilidade. Vou comparar os diferentes impactos, né, da intensidade baixa, moderada e elevada para desfechos relacionados à saúde. Então estabelecer, né, de forma adequada aí, o estímulo e a resposta. A gente já falou isso anteriormente. O volume, a intensidade, o tipo de exercício e a frequência, é tudo isso que a gente vem falando. Eu não posso queimar etapas, eu não posso ir além do que esse meu aluno é capaz de fazer ou que a idade dele suporta fazer. A idade cronológica, né? Eu sei que uma criança com 10 anos, né, não pode treinar hipertrofia, por exemplo, né? Fazer um treinamento resistido de força para força máxima. Ah, professor, mas eu já vi gente que faz. Tem gente que faz, né? Tem gente que faz muita coisa errada, tem gente que faz coisa certa. Então não é porque um faz, você vai fazer também. Vê lá se é adequado. Estuda, pesquisa, veja se tem fundamentação científica o que todo mundo faz. É, como dizia meu pai, quando eu falava para ele, pai, mas todo mundo faz, ele falava para mim, você não é todo mundo, né? E ele estava certo, a gente precisa ter coerência no nosso trabalho, tudo bem? Vamos a mais uma pequena pausa, toma uma aguinha e a gente já volta na próxima parte.